Carlos e Osana, isso? Sim. Né? São os missionários da Missão Novas Tribos do Brasil. E a gente então vai conversar um pouco com os irmãos, falar um pouco aí desse desafio missionário, principalmente no que diz respeito à comunidade indígena, né? Acho que é isso que a Missão Novas Tribos trabalha, né? Então, vamos lá, a paz do Senhor, irmãos. Então, os irmãos estão nos acompanhando agora, assistindo este vídeo, e o objetivo é que através desta pequena entrevista, desse pequeno momento, as pessoas venham se sentir abençoadas e quem sabe também terem respostas para muitas questões, muitas dúvidas, né? E até, vamos falar assim, esclarecimento de algumas coisas que ainda estão obscuras, né, na vida de cada um. E os irmãos, o irmão Carlos, de sua origem, nome, onde nasceu? Meu nome é Carlos Alberto Carvalho, eu sou o mais velho de 4 irmãos, somos cariocas, nascido no Rio de Janeiro, na capital, e estamos aí servindo a Deus na Missão Novas Tribos já há alguns anos, 27 anos agora. E a irmã Osana? Osana, eu também sou do Rio de Janeiro, nasci num lar cristão, criada na igreja presbiteriana, e também estou acompanhando meu esposo há 27 anos na Missão Novas Tribos. 27 anos, é uma vida, né? Faz o mesmo tempo de casado, 30 anos de casado, e logo que depois que casamos já estamos na missão. Então quer dizer que quando casaram, já casaram decididos aí ao campo missionário, é mais ou menos isso ou não? Mais ou menos isso. Então vamos lá, como é que foi essa questão? Namoraram, se conheceram e durante esse tempo foram falando do chamado, como é que foi essa construção? Que a gente já até importante isso, que tem quantos jovens, né? Tem medo de namorar ou então namoram e lá no fundo tem um chamado e fico falando, eu tenho que encontrar meu par perfeito, eu tenho que encontrar minha outra metade. Como é que foi isso, irmãos? Então, eu era militar, com 19 anos fui para o exército e me formei como sargento do exército, e aquele era um sonho de criança, sempre sonhei em ser militar, mas logo que entrei no exército eu também me converti ao Senhor Jesus. Então, naquele tempo, Deus já começou a falar comigo e a gente já tinha um certo compromisso na igreja, com o louvor, com a adoração. E algum tempo depois, um pouco de tempo depois, Deus, através de um irmão colombiano, que depois fiquei sabendo que era missionário da missão nós temos na Colômbia, Deus então me desafiou a esse trabalho. Nós ainda não namorávamos, não nos conhecíamos, nós não namorávamos. E, então eu recebi esse chamado específico do Senhor para essa obra missionária entre os povos indígenas, mas ela não tinha ainda o mesmo chamado, né? Então eu vou deixar ela contar essa parte que é mais própria para ela. Então, irmã, por favor. Então, meu esposo foi conhecer a Missão Novas Tribos através de um seminário e nós começamos a namorar depois disso. E ele me informou que tinha ido conhecer esse seminário. Eu disse para ele que achava muito bonito aquilo, né? Mas que eu não queria. E nós continuamos nosso namoro, ficamos noivos. E depois do casamento, Deus começou a me desafiar, não só pelo que ele tinha conhecido, mas através da vida de um pastor novo que chegou na nossa igreja, um pastor evangelista, mas que tinha um coração missionário, e ele começou a trabalhar missões no coração da igreja. E a primeira pessoa que foi alcançada, que foi desafiada, muito desafiada, fui eu. E daí então pois bem, seu esposo veio a chamada e aí a senhora foi desafiada e quando ele soube dessa notícia que a senhora tinha que dar, essa novidade para ele, disse, olha, agora eu vou. Como é que foi isso? Como é que foi esse momento? Foi interessante, porque o que ela não sabia é que eu tinha convicção de Deus de duas coisas. Tinha convicção que Deus havia me dado da obra missionária, que Ele me queria nessa obra, e eu também tinha convicção que ela era a mulher de Deus para mim. Então eu coloquei aquilo diante de Deus, falei, Deus, não é possível que o Senhor me queira na obra missionária e queira ela comigo e não a queira na obra missionária. Certo. Então eu coloquei diante de Deus e falei, eu vou orar por ela e vou esperar que o Senhor haja, que faça alguma coisa, porque eu quero te obedecer, mas eu sei que ela também precisa.
E orando por ela por 3 anos, em torno de 3 anos. Um dia ela chegou de um culto, onde nós estávamos na nossa igreja, e ela chorava muito. Eu estranhei aquilo, eu perguntei, você está chorando tanto, né? E ela finalmente falou, olha, eu não consigo mais resistir, eu tenho resistido a Deus, eu não aguento mais, Deus tem falado no meu coração. E ela disse, quando é que a gente pode ir então para a missão? Aí eu me assustei, né? Porque você estava falando sério, e graças a Deus era sério, ela tinha realmente sentido o toque do Senhor. Né? Que bênção, né? Então, irmãos, aí então, a partir desse momento, quer dizer que então a vida de vocês deu uma virada, né? E aí, qual foram os próximos passos que deram? Porque isso é importante, às vezes a pessoa, eu tenho um chamado, meu esposo tem um chamado, e agora o que é que a gente faz? Então, o que é que os irmãos fizeram? De minha parte, eu precisei sair do exército, né? Certo. E nós tínhamos o plano de sair, e logo no final de um ano, no início do outro ano, a gente já entrar no treinamento missionário. Mas aquilo não deu certo, o que nós havíamos planejado. Nós ficamos ainda um ano antes de irmos para o treinamento. Eu já havia saído do exército e não consegui emprego, era muito complicado. E ela também ainda trabalhava. E nesse ano que nós ficamos ainda aguardando, basicamente quem sustentou a casa, a família, foi ela no trabalho dela. Então aquilo foi muito difícil. Já foi um primeiro preparo de Deus para nós, não é? Então ela também teve que se desfazer de muitas coisas, e a gente foi deixando muitas coisas para trás, convencer a família de que aquilo era de fato a direção de Deus. Foi um processo dolorido, num certo tanto, complicado, mas foi gratificante a gente obedecer a Deus e ver que Deus guiou em todas as coisas, abriu portas que tinham que abrir, fechou as que tinham que fechar, e assim nós fomos caminhando. São 27 anos de história já, de tudo isso, né? 27 anos de história, e os irmãos estão aqui, isso quer dizer que, vamos lá, um modo de falar, deu certo. Graças né? a Deus. Se deu certo é porque é do Senhor, né? E os irmãos então casaram, a irmã não somente recebeu o chamado, mas teve a convicção, né, daquilo que Deus também tinha com a irmã, que unia sua esposa, né, no mesmo propósito, né, e se foram então se preparando para ir para o treinamento missionário, né? E por que os irmãos decidiram fazer o treinamento missionário? O que levou a fazer um treinamento missionário? Qual a importância disso? Como é que vocês veem isso na vida de vocês e principalmente na vida de um casal, né? Porque poderiam muito bem, dessa adesão, chegar ao pastor, nós estamos querendo ir para o campo, e dali já ir para uma comunidade, um povo específico e já ali evangelizar. Mas o irmão citou aí que decidiu fazer um treinamento transcultural. Então nós sabíamos, nós tínhamos um desafio para trabalhar especificamente com povos indígenas, porque o Carlos tinha ouvido primeiro sobre isso. Então nós procuramos a escola, o seminário que preparava, que fazia parte da missão, até hoje ainda faz, né? Para aprendermos a palavra de Deus, nós precisávamos de um preparo bíblico. E o Instituto Bíblico Peniel, ele prepara por 3 anos. Então a primeira coisa que eu falei para ele, vamos lá conhecer, precisamos conhecer essa escola, né, esse seminário. E fomos, eu trabalhava, ele também, então planejamos direitinho e fomos no final de semana conhecer. Era bem rápido, uma coisa rápida, né, mas para dar uma ideia já do que seria. Então, chegando lá, realmente a gente sentiu, o nosso coração, principalmente o meu, já estava assim, todo torcido, né? Eu sabia, eu tinha certeza que era isso que Deus queria para nós. Nós íamos deixar tudo mesmo, a família, com quem a gente tinha tanto apego, né? E o trabalho, que era tão certo. Minhas amigas de trabalho perguntavam, mas você vai para esse lugar, você vai ganhar mais? E eu disse, eu não vou ganhar nada, né? Eu vou me preparar. Inclusive, tinha uma colega minha do trabalho que ela falou, eu já ouvi falar da Missão Novas Tribos. E tem uma prima que estudou lá nesse lugar. Ela queria ser missionária. Ela faz parte da Igreja Batista até hoje. E ela sabia, já tinha ouvido falar na Missão Novas Tribos. Então foi bom ir lá conhecer, né? Porque deu mais ainda a certeza de que era aquilo que Deus estava querendo. Mas com relação ao treinamento, o porquê de um treinamento, muito cedo nós percebemos e entendemos que comunicar
o Evangelho, é algo fácil, por um lado, falar de Jesus, falar daquilo que Ele fez em nós, por nós. Difícil, por outro lado, quando você pensa em falar com alguém que não fala a sua língua, que não pensa como você, pertence a um outro universo cultural. Então, cedo nós entendemos isso. Então, entendemos que precisávamos de um preparo para isso. Nós precisaríamos viver entre eles e aprender a pensar com eles, aprender a falar com eles. Isso seria um processo longo, um processo de aprendizado, e que a gente precisava desse preparo e dessas ferramentas. E a missão, graças a Deus, a missão Novas Tribos tem todo esse preparo, né? Tanto o preparo teológico, como o missiológico, o antropológico e linguístico. Então, foi de Deus, tudo aquilo que a gente fez no curso completo, são quase 5 anos, né? Foi um preparo fantástico e foi extremamente importante para o nosso trabalho no aldeia. Eu vou fazer uma pergunta que deve ser feita lá no início. São membros da Igreja Batista? Não, nós somos membros da Igreja Evangélica da Vila Iara, em São Paulo, Osasco, São Paulo. Osasco, São Paulo, né? E agora a segunda pergunta, ele me falou, que é assim, muitos têm a chamada pressa, né? Eu recebi o chamado do Senhor, então eu não quero perder tempo. E o irmão acabou de falar que passaram cerca de 5 anos, é isso? Olha, do momento casou, tem 31 anos de casado, correto? Sim. 31 anos de casado. Foram para o campo, foram para o treinamento transcultural tem 27 anos, é isso? Então 3 anos depois. Então, na matemática são 8 anos. Desde que quando casou até o momento que foi para o campo, quando terminou o treinamento, né, para fazer para ir definitivamente ao campo, são 8 anos. E muita gente acha que isso é muito tempo, e talvez outros pensam assim, deve ter perdido muito tempo, irmão, 5 anos. 5 anos eu tinha ganhado muitas almas para Jesus e tudo mais, né? E aí, qual a opinião dos irmãos que tiveram essa experiência? 5 anos é muito tempo ou é o necessário mesmo? Então, não, irmãos. Nesses 5 anos já tinha feito muita coisa. Primeiro, deixa-me dizer o seguinte: há uma grande diferença, e eu enfatizo muito isso, entre urgência e pressa. Certo. A urgência nos faz não desperdiçar o tempo, não deixar o tempo correr sem agirmos, sem caminharmos para frente. Mas a pressa faz a gente passar por cima de princípios, que muitos deles são princípios de Deus, princípios bíblicos, né? E que passando por cima desses princípios, você não vai de fato realizar a obra de Deus. Você vai, quem sabe, prejudicar até a realização da obra de Deus. O que eu quero dizer? Nesses anos de treinamento, nós aprendemos princípios de comunicação transcultural que nos dão, além dos princípios, ferramentas que vão nos ser indispensáveis, imprescindíveis para que eu possa comunicar o Evangelho. Sem esse treinamento, a gente pensa, não, vou ganhar tempo e vou antes. Só que o que eu vou produzir lá será mais confusão do que compreensão. Eu terei mais choques, eu terei mais dificuldades, tanto na adaptação como no aprendizado, e tentando transmitir sem ser capaz, sem ter as ferramentas, eu vou produzir mais confusão, mais mal entendido e, antropologicamente falando, né, a gente vai produzir sincretismo. Ou seja, a mensagem não será compreendida, a mensagem que você quer transmitir não é compreendida, ela é simplesmente jogada no bojo das convicções culturais, tribais que já existem, misturadas lá dentro, e o resultado é pior do que o anterior. Então, por isso é muito importante um bom preparo, no tempo de Deus, um bom preparo, para que você de fato possa ganhar tempo quando você começa a se ensinar a palavra de Deus. Eu me faço lembrar, irmãos, a gente esteve com uma equipe na Venezuela e um dos irmãos falaram o seguinte, né? A gente traz isso como exemplo, né? Não, eu vou sair e quando eu abrir, Deus vai me usar e me usando, então todos vão compreender o que eu vou estar falando. Aconteceu isso e ele, quando percebeu, ele falava de Jesus para as pessoas e percebeu que as pessoas não o compreendiam. Então muita gente acha que tem essa ideia, né, dessa mágica, eu vou falar aqui, Deus vai ser fácil, traduzir, né, e vai chegar lá traduzido no ouvido das pessoas, e não é isso, né, irmãos? E falando assim do chamado, treinamento,
Dentro são 27 anos, menos 5, nós estamos então 22 anos mais diretamente de prático, né? Mais ou menos isso assim, após o treinamento. Qual foi o momento mais difícil para o casal no campo missionário? Porque vocês viveram os 3 anos uma vida, vamos lá, pré-missionária. Passaram 5 anos dentro de um centro de treinamento e depois foram para o campo. Então, foi tudo um mar de rosas? Não, absolutamente. Foi difícil. E aí, a irmã abaixou a cabeça. Não vou chorar. Assim, pensando no primeiro ano de casados, quando eu decidi, realmente foi difícil, porque aí eu chorava muito, eu tinha que fazer as coisas e pensar ele chorando, mas não por sofrimento, mas assim, por saber que aquilo era uma decisão que eu tinha tomado, Deus estava me mostrando. Aí, na verdade, no segundo ano que nós entramos no treinamento, né? Quando a gente completou 3 anos de casado, a gente começou o nosso curso, né, fazer o seminário. Durante o seminário, 3 anos, também tempos difíceis. Até concluir tudo. Para mim, eu tenho certeza que para o meu esposo também, a coisa mais difícil do ministério foi ter sido retirada do trabalho. Então, porque você já estava lá, você sabia, tinha certeza que aquele era o seu ministério, você já estava tendo um ministério, né? Vivendo ali com o povo, e a coisa mais difícil foi ser retirado do trabalho. Essa renúncia. Que eu falei antes ou essa agora? Essa agora, do não, trabalho. Não foi renúncia, né? Foi arrancada. Nós fomos o povo com o qual trabalhamos. Certo. É um povo, ainda hoje, é um povo dos considerados mais isolados, mais primitivos, certo, né, tradicionais, conhecidos no Brasil. E naquele momento, né, o povo Zoé foi usado como um símbolo de que o governo brasileiro, as autoridades, o órgão responsável, então eles têm esse cuidado com as tribos, né? Então nossa presença como missionários nunca foi vista da maneira correta, nunca foi avaliada da maneira correta. Nós recebemos muitas acusações falsas que ao longo dos anos têm sido provadas sobejamente como tendo sido falsas. E infelizmente nós fomos tirados, então, arrancados, literalmente quase, da presença, do convívio do nosso povo que a gente chama de nosso, não porque temos a ideia ou a visão de que eles nos pertencem, pelo contrário. O que Deus produziu entre nós e eles, sim, foi um sentimento de pertencimento. Então, eu inclusive pertenço a uma família lá. Eu fui adotado por uma família, é uma prática não muito comum, mas que acontece entre eles quando existe um relacionamento tão próximo, tão profundo, de amizade, de confiança. Então, eu fui tirado da casa dos meus pais, literalmente. Eles me consideravam, me chamavam de filho, eu os chamava de pais. Eu aprendi com meus pais, sentado ao pé dos meus pais, como uma criança. Então, existia todo um relacionamento de confiança, de amizade. Falo aquela língua, conheço aquela cultura. E nós fomos tirados de lá debaixo de acusações. Por isso a gente fala que foi traumático. Foi bastante difícil aquela saída, não só para nós, mas para o povo. Sim. E eles até hoje clamam, querem nosso retorno, nossa presença, mas não são ouvidos. Porque por serem um povo mais isolado ainda, e falarem uma língua quase só sua própria língua até hoje, então eles não têm essa representatividade, eles não são ouvidos. Se eles fossem ouvidos, exato, se eles fossem ouvidos, com certeza estaríamos lá, porque eles querem a nossa presença. E essa a gente está falando na verdade de dor, né? Porque a gente vem falando do início do propósito, do chamado de Deus, e quando o preparo acontece, de repente você está no campo e de repente se depara com uma situação tão difícil que lhe foge do poder de decidir, né? Vocês também têm que ter obediência, né? A tudo que está acontecendo, porque, enfim,
Mas dentro de tudo isso, o que é que traz alegria? Que é esse momento mais marcante na vida dos irmãos, foi essa saída bruta, né, do povo. Mas o que dentro de tudo isso, dentro do tempo que trabalharam com o povo, o que traz alegria? O que conforta vocês? Bem, o fato é que depois que nós saímos da aldeia, no meio daquele povo, nós tivemos, eu pelo menos tive uma luta muito grande. Eu dizia ao Senhor assim: Senhor, eu estou trabalhando aqui, nós estamos trabalhando em outros lugares, estamos treinando os missionários, lecionando na escola bíblica, em escola missionária, mas eu dizia ao Senhor: Senhor, meu coração não está aqui, meu coração está lá na aldeia, e eu não sei por que eu estou aqui. Era uma luta difícil, e por anos eu carreguei essa luta, esse sofrimento, esse sentimento, até que Deus fez um dos seus milagres especiais, né, comigo. Ele não tirou o meu coração lá da aldeia, meu coração continua lá na aldeia, e oro, desejo, choro às vezes para voltar para lá, estar com o meu povo, poder comunicar a eles a graça de Deus. Mas Deus me fez um milagre, Ele me deu outro coração. Eu hoje tenho outro coração naquilo que estamos fazendo. Nós hoje estamos trabalhando não só com aquela aldeia, com aquele povo, mas estamos aí acompanhando, ajudando outras equipes de missionários em pelo menos 8 outras tribos. Estamos acompanhando esses missionários, ajudando no aprendizado da língua, no aprendizado da cultura, no preparo na vida diária, no preparo para o ensino da palavra de Deus, que é o que, sim, é fundamental no nosso ministério, mas também no cuidado das vidas, da saúde, da educação dessas pessoas tão preciosas. Então Deus tem nos dado um ministério, um trabalho muito maior ainda, depois daquilo. Ainda que houve aquele trauma e ainda hoje é difícil, mas a alegria é ver que Deus ainda continua nos usando, né, até hoje. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, o povo Zoé, né? Zoé, eles têm usa uma dor no labial, no lábio inferior, né? Qual o nome? A madeira da qual ela é feita, ou ele é feito, chama-se poturu. E por algum tempo esse nome foi confundido com o nome do povo. Certo. Na verdade o nome deles, a autodesignação étnica é Zoé. Mas eles chamam aquele adorno labial, que é feito de poturu, chamam de temequen. Temequen é, literalmente na língua, é aquilo que contém o conteúdo do meu lábio. Certo. É uma marca étnica, é uma marca que vem de uma mitologia antiga, é uma história longa, não daria para contar agora, mas é uma marca que diferencia esse povo de todos os outros povos. Certo. E no primeiro momento, quanto tempo trabalharam com este povo? 2 anos na aldeia, certo. E depois de mais 2 anos na cidade mais próxima, onde nós terminamos a análise da língua, o dicionário, certo. A análise da língua, deixamos o alfabeto pronto, temos um livro de histórias da cultura, deixamos a gramática descrita, então está tudo pronto para que a gente possa usar isso tanto para o ensino da alfabetização do povo, como para o ensino bíblico futuramente também. Então, graças a Deus, podemos, nesses 4 anos, podemos deixar tudo isso pronto. E agora, quais são os próximos passos? Falando sozinho. O que a gente vai continuar é no trabalho no ministério que temos até agora, né, e aguardando uma oportunidade de ou voltarmos para esse trabalho assim que essa porta for aberta, né, se Deus permitir que seja aberta, ou num outro trabalho que Ele mostre para a gente. Por enquanto nós estamos na sede da missão. Certo. Mas tendo uma oportunidade, a gente está disposto e vai de novo. Agora os filhos já cresceram, já tem eu perguntar sobre os filhos, sim. Os netinhos estão chegando. Olha, né? E os filhos de vocês, eles nasceram como é que... Eles nasceram, primeiro a filha mais velha, a Carolina, tem 27 anos, foi no tempo em que a gente estava estudando. Isso. Né? Eles nasceram, um nasceu em 86, outro em 87. Certo. E eles foram com a gente para morar na aldeia, e para eles também foi uma oportunidade assim que
muitas crianças não têm nem tiveram. Porque lá na aldeia eles aprenderam a nadar, eles brincavam com as crianças, os índios, né? Sim. Eles tinham o tempo deles de brincar com aquelas crianças, brincavam sozinhos. E para eles é uma experiência assim que até hoje, quando contavam nas escolas, os Aprenderam a língua antes de eles nós. aprenderam a falar. No convívio com a criançada, aprenderam antes da gente. Aprenderam mais que eu. A minha filha mesmo, ela aprendeu mais que eu, né? Quando eu vi, já estava falando. E tira-se a ideia, né, da preocupação de alguns pais, né? É verdade. E era um perigo, eles falavam, mas vocês vão ter coragem de levar seus filhos para lá, vocês não têm medo. Não, a gente não tem medo, né? Eles vão estar com a gente, não vou deixar sozinho, né? Mas né, a gente não tinha esse medo, vai acontecer alguma coisa. É claro, se você está lá e uma criança pega uma doença, mas se ele está na cidade, ele também pega. Sim, o medo vai te acompanhar, não tem jeito. Cuidado tem que existir, mas tanto aqui como lá. Tanto que quando eles estavam na aldeia, eles estavam bem saudáveis. E quando nós chegávamos na cidade, a primeira coisa era uma gripe, um resfriado. De imediato eles já ficavam doentes, né? E lá não, eles tinham saúde. É interessante, né? Porque também acontece com o meu filho. A gente visita algumas aldeias e quando ele volta, eu acho que é um choque, né? Alguma coisa assim, né? Enfim. Irmão Carlos, missionário Carlos e Osana, 27 anos de casados, 31 anos de casados, 27 anos de ministério missionário, pais e avô e avó, né? Agora, e nem por isso, diante de tantas lutas, nem por a questão, como algumas pessoas colocam como desculpa, né? Os filhos, a criação, a formação, nada disso os impediu de obedecer ao chamado do Senhor e de continuar dentro da obra missionária, né? E isso é louvável, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas que eu espero, né, que muitos que estão assistindo essa pequena entrevista com os irmãos sintam-se desafiados a entregarem suas vidas ao Senhor e também entenderem que seus filhos não são seus, né? É herança de Deus. Então, nós estamos criando para o Senhor. E nada melhor do que ensinar os nossos filhos a ganhá-los, né? Do Senhor Jesus, né? E as considerações finais que os irmãos gostariam de estar falando mais, enfim, fique à vontade. Então, nós queremos agradecer a Deus essa oportunidade de participar dessa conferência tão bonita, né? E poder ser um desafio, a gente se sente assim um instrumento imperfeito, nós não somos nada, né? Deus é que é soberano, é o maior e nós somos somente vasos nas mãos dele, que ele nos usa e desafie outros. Vejam, né, que não é impossível, se ele fez com a minha vida, se ele me levou, ele pode levar você também. O lugar mais difícil que seja, aos nossos olhos é mais difícil, mas se ele vai com a gente, no dia que eu cheguei na aldeia, que o avião foi embora, eu pensei, agora como é que eu vou viver aqui? Mas o Senhor Deus, ele não foi embora no avião, ele ficou lá na aldeia com a gente, né? Que bênção, né? Você pode deixar também uma última palavra, desafio para quem está nos vendo? Como eu falei no início, eu era militar e aquilo era o meu sonho de criança. Para alguns não era sonho, era pesadelo, né, de ser militar na época, mas enfim, era o meu sonho e Deus me permitiu realizá-lo. Deus me ajudou muito naquele processo. Mas quando eu realizei o meu sonho, Deus veio ao meu encontro e me fez uma pergunta muito nítida, muito clara. Eu ouvia Deus falar aqui para mim. Ele disse: você realizou o seu sonho, eu te ajudei, permiti, agora eu quero saber se você está disposto a realizar o meu sonho. E o sonho dele para mim era que eu o servisse integralmente. E para muitos é uma loucura você deixar uma carreira, deixar a família, deixar tudo que você tem e para trás para ser missionário, para servir a Deus integralmente. Mas eu sempre tenho dito a quem questiona isso: olha, é uma loucura investir toda uma vida, todo um esforço
prepara o estudo para ganhar o que você não pode reter. Tudo que você ganha nessa vida, tudo que a gente ganha nesse mundo vai ficar aqui. Não vai nada, não vamos levar nada disso conosco para a eternidade. Então, um servo de Deus no passado disse muito sabiamente que não é tolice abrir mão do que você não pode reter para ganhar o que você não pode perder. Não é? Então é isso que nós fizemos, esse é o desafio de Deus. Abra mão de tudo que você pode sonhar e querer ter nessa vida para ganhar o que você não pode perder na eternidade. Para ganhar almas, para ganhar a bênção de Deus, a companhia do Senhor, a graça dele com você, e levar tudo isso que Deus vai produzir através da sua vida para a eternidade. Enquanto que tudo que produzir aqui vai virar poeira. Isso sim é loucura, né? Então eu queria deixar esse desafio para você que está no grupo. Vale a pena servir o Senhor integralmente. Contatos. Então, nós estamos ali em Anápolis, trabalhamos na sede da missão. Quem quiser ligar para nós pode nos achar lá na sede da missão, o DDD 62, o telefone da missão é 3318-1234. É fácil de guardar, né? 3318-1234, é só chamar, procurar pela gente, a gente vai atender lá. Nosso e-mail é Poturu, nome daquela madeira do peixe, né? poturu@pop.com.br. Também podem escrever para a gente. Nós temos um blog também, onde nós colocamos ali artigos missionários, artigos de antropologia missionária, assuntos para discussão, debate, comentário. Então você pode entrar lá e também bater um papo com a gente de vez em quando. Nosso blog é poturu.blogspot.com. Então, só para soletrar o e-mail. É Poturu, P de pai, O de outubro, né? T de tatu, U de uniforme, R de rato, U de uniforme. Então, poturu@pop, outra vez, pai, outubro, pai.com.br. E o blog é poturu novamente, .blogspot.com. A gente colocou aqui na tela, né? Está visualizando agora, poturu@pop.com.br. Né? Então a gente agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, né? E que continue nessa jornada e com certeza aqui na Terra, possa ser que sim ou não, a gente nos vê, não podemos nos ver ou não, mas lá no céu eu sei que vai ser uma festa só. Né? Amém. E todos unidos nesse mesmo propósito. Amém. Então Deus abençoe a todos. Fica com a paz. Só. T de tatu, U de uniforme, R de rato, U de uniforme. Então, poturu@pop, outra vez, pai, outubro, pai.com.br. E o blog é poturu novamente, .blogspot.com. A gente colocou aqui na tela, né? Está visualizando agora, poturu@pop.com.br. Né? Então a gente agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, né? E que continue nessa jornada e com certeza aqui na Terra, possa ser que sim ou não, a gente nos vê, não podemos nos ver ou não, mas lá no céu eu sei que vai ser uma festa só. Né? Amém. E todos unidos nesse mesmo propósito. Amém. Então Deus abençoe a todos. Fica com a paz.